Nós vamos orar, o Senhor vai libertar dos caminhos e vamos tomando posse da prosperidade que Deus tem para nós no nome de Jesus. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria sem medida, alegria. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Alegria do Senhor, a nossa força. Se eu tenho alegria, eu posso cantar. Se eu tenho alegria, eu posso sorrir. Se eu tenho alegria, eu posso louvar. Alegria sem medida Ele me dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele nos dá. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair.
ora e o fogo cai. E salvo em Cristo sabe para onde vai, vai para o céu e crente ora e o fogo cai. E eu sou salva, eu sei para onde vou. Você toma atrás do crente, você tem que saber para onde você foi. Você vai, para onde você escolheu ir. Eu escolhi ir para o céu, e você? Amém. Então, olha, vamos tentar por um bocadinho, vamos abrir as nossas Bíblias só por um breve. Hoje é dia de guerra espiritual. Hoje é dia de guerra. O mundo está debaixo do fogo. O mundo está debaixo do fogo. Nós não entendemos, muitos não entendem, porque não conhecem o mundo do espírito. Muitos, quando oramos muito, as pessoas dizem, não precisa orar muito. Eu também já dizia isso, quando via a minha irmã orar muito. Não precisa orar, por que ele ora tanto? Não precisa orar tanto, não precisa orar tanto. Hoje eu entendo, hoje se calhar eu ainda oro mais do que ela, porque o ministério é maior, então, Deus, isso é a história do porquinho. Quem conhece a história do porquinho? A história do porquinho é quando o porquinho, a mãe deu à luz muitos porquinhos. Eles, quando são pequeninos, são fofinhos, são bonitinhos, todos cor-de-rosinha, cheios de saúde, não é? E então o porquinho virou para a mãe, ele olhou para a mãe e disse, mãe, por que tu tens um focinho tão comprido? E depois ela olhou para ele e disse, filho, paciência, o tempo está atrás a vir. Nós muitas das vezes nós não entendemos o que se passa com as pessoas, até chamamos de pessoas de malucos. Nós às vezes trazemos condenação, atraímos condenação para a nossa vida sem nos apercebermos, amados. E isto é tremendo por um lado, porque Deus perdoa aos inocentes. Nós estamos inocentes e Deus, que sonda os corações, esquadrinha os rins, Ele vê se realmente é inocência ou se é maldade. Se nós sabemos que a pessoa tem que agir assim e agimos com malícia, com maldade. Então, se nós estamos inocentes, o que é que Ele vai fazer? Ele nos perdoa e vai tentar colocar alguém no nosso caminho para também nos fazer despertar e esclarecermos, não é, a vontade dEle. E nós então entendemos por que aquela pessoa agia assim. Isso sou eu, não é? As minhas irmãs, todas elas eram grandes intercessoras, já falecidas, e eu ficava a ver para elas, como é que elas oram assim? Eu queria aprender a orar como elas. Tinha uma dimensão, especialmente pela falecida, ela tinha vocabulários tão ricos e tão potentes, fazia moça no inferno. Então, eu queria orar como ela e não tinha aquela capacidade, não é? E elas liam a Bíblia, estavam sempre na igreja. Eu ainda não era convertida, mas gostava de orar, ouvi-las a orar. E às vezes disse, então orar. Eu não preciso orar tanto. Olha, hoje eu estou pior. E é essa a história do porquinho. Então, e Deus, quando vê que é malícia, então ali, amados, nós estamos no mau lençol. Quando nós apontamos o dedo, quando nós falamos mal das pessoas, sem causa, sem razão, de uma forma geral, todos nós falamos mal uns dos outros. Porque estamos no mundo e há sempre algo que nos desagrada. E então vamos reagir. Ou reagimos bem ou reagimos mal. Ou ficamos completamente neutros, não é? Mas quando é algo que nos afeta, vamos reagir mal. E vamos acabar por falar mal. Porque Deus diz lá em Tiago, irai-vos, mas não pequeis. Nós falamos mal, criticamos a situação, condenamos a situação, não é? Porque são obras infrutuosas das trevas, mas Deus a todo tempo está a ver o nosso coração, o tipo de condenação que nós estamos a fazer, se é pecaminoso ou não, se causa detrimento a outra pessoa ou não, se está a condenar os atos e a alma da outra pessoa ou não. Então nós temos, como nós todos somos peregrinos aqui na terra, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, não é? Como diz lá em Provérbio, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Todo aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós muitas das vezes achamos que estamos bem, mas a todo tempo nós não estamos, porque ninguém conhece a vida de ninguém.
não é? Tomamos por usurpação e concluímos que só pelo fato de as pessoas às vezes contarem-nos um bocadinho da sua vida, já tiramos com conclusões alargadas, profundas, e achamos que já sabemos tudo acerca da pessoa e vamos por aí a fazer um relatório, um repertório tão grande acerca da vida da pessoa, e muitas das vezes as aparências enganam. As aparências enganam. Enquanto nós estamos a falar mal daquela pessoa por aquilo que nós vimos, e às vezes aquilo que nós vemos não é o que estamos a ver. Todos nós estamos sujeitos a pecar, a enganar, e aquilo que nós vemos é temporal. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, porque tudo está sujeito a mudar. Hoje nós estamos bem, mas amanhã podemos estar mal. Hoje nós vimos uma pessoa mal, mas amanhã de repente vimos, olha essa pessoa, ai que nem eu conheço, e a todo tempo você falou mal da pessoa, não é? Então todos nós estamos no mundo, todos nós temos fraquezas, todos nós carecemos do poder de Deus, todos nós carecemos do perdão do pecado de Deus, por pecados que nós às vezes nem imaginamos que cometemos. Isso chama-se pecado por omissões. Não é? Nós cometemos, mas achamos, ao fazer algo que achamos que não é pecado, e a todo tempo é pecado. Não é? A pessoa está inocente e nós condenamos, nós falamos por uma simples atitude. Quantas vezes nós chegamos numa repartição do serviço público e as pessoas estão mal dispostas e atendem-nos mal? Eu já passei por isso várias vezes. Ainda esta semana fui ao centro de saúde, fui muito mal atendida pela senhora. E ela me tratou mal e eu não fiquei a gostar. Eu fui-me embora, mas eu voltei atrás. E eu disse a ela, você está a fazer o teu trabalho. Você tem que ter cuidado com a tua imagem, porque a tua imagem é a forma que você está a passar. Você está no teu posto de trabalho e eu vim pedir o seu serviço. Você sabe com quem você está a falar? Porque nós não sabemos quem está por detrás de quem, não é? Ele disse, você sabe com quem você está a falar? E no meu coração você é tão humana quanto eu. Você sabe com quem você... a forma como ela me tratou é como se fosse uma cachorrinha, um cão ali. Então eu perguntei a ela, você sabe com quem você está a falar? Um ser humano que tem fraquezas tão qual como você, um ser humano que tem necessidades como você. Hoje você está aqui no balcão, você ao sair daqui a ir para outro serviço, alguém pode tratar tão mal ou pior como você está tratando a mim. Entendeu? Para entender? Por isso é muito importante nós termos cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que isso traz condenação para a nossa vida. E a todo tempo achamos que estamos bem, porque nós oramos muito, porque nós servimos muito a Deus. Isso não quer dizer nada. Nós podemos viver na igreja. Isso não quer dizer nada. O que faz de nós diferente é o ouvir e praticar a palavra de Deus e os frutos que nós temos. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos, frutos do Espírito que produzimos, como é que vai se mostrar? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Os nossos pensamentos refletem-se nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos refletem-se nas nossas atitudes. Então, se há algo bom nisso tudo, temos que pensar, não é? Temos que pensar. Nós não podemos tratar os outros de qualquer maneira, porque nós não sabemos a nossa vida da manhã. Eu até costumo dizer, a vida é uma escola. A bola é redonda. Hoje está no nosso pé. Nós estamos a jogar, estamos a meter golo. Mas, de repente, o adversário também tem a sua vez, cada um tem a sua vez, tomou a bola, está a jogar, como é que ficamos? A todo tempo tratamos mal a toda a gente. No nosso posto de trabalho tratamos mal a esse, porque hoje somos advogados, porque hoje somos presidente da República, porque somos médicos, porque somos enfermeiros, porque somos professores, nós estamos
podendo, vai para o hospital, vê quantos médicos estão acamados, vai para o hospital, vê quantos enfermeiros, quantos psicólogos, quantos psiquiatras estão também internados a carecer de assistência dos outros colegas. Então nós não podemos subestimar quem somos. Somos nada. Somos nada. Somos os pobres pecadores miseráveis, vivendo da graça do Senhor. Somos os pobres pecadores que não valemos um centavo se Deus não for conosco. Se Deus não for conosco, é a misericórdia do Senhor que está sobre nós. É a misericórdia, a graça e o favor dele, que a todo dia, todos os dias devemos dizer, cada vez que nós temos a oportunidade de acordar e vemos a luz do dia, e sabemos que a cada minuto mora uma pessoa, mora milhões no mundo, e nós tivemos a graça de acordar e ver a luz do dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade de lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Então esta palavra que trago aqui, não era essa palavra, amados, mas é o Senhor a falar. Então diz aqui em Romanos capítulo 4, versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A todo tempo, nós todos, amados, se nós lembrarmos o que Jesus Cristo veio fazer à terra, o que ele veio fazer à terra? Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Lá em João, capítulo 8, salvo ele. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Então, se ele se manifestou para tirar o pecado do mundo, então nós temos que ver que nós somos pecadores. E a todo tempo carecemos do perdão do pecado. E temos que entender que somos fracos. Nós podemos estar bem hoje, mas amanhã estamos mal. Nós acordamos bem hoje, amanhã acordamos mal. O mundo está debaixo do fogo, amados. As igrejas estão debaixo do fogo. As famílias estão debaixo do fogo. Os chefes de Estado estão debaixo do fogo. As escolas estão debaixo do fogo. Os sistemas de saúde estão debaixo do fogo. Tudo está no mundo está debaixo do fogo. Porque as trevas cobriram o mundo, amado, e os moradores. Então é muito importante nós darmos atenção, nós começarmos a ser humildes. Entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Jesus não veio ao mundo por causa de coisas. Jesus Cristo não veio ao mundo por causa das riquezas desse mundo. Jesus Cristo não veio ao mundo por causa daqueles que são chefes de Estado, por causa daqueles que ostentam um título, que têm uma conta bancária recheada de 5 com 50 mil zeros. Jesus Cristo não veio por causa disso, porque Ele tem tudo lá em cima. Nosso Deus, o Pai dele, é o dono do ouro e da prata, e de tudo quanto é coisa, inclusive de nós. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele determinou o princípio de cada um, Ele determina o fim de cada um. Ele tem determinado o fim de cada um de nós. As igrejas estão debaixo do fogo, mas Jesus sabe qual é que vai sobreviver e qual é que não sabe. Porque os portões do inferno não prevalecem contra o corpo, investido no corpo de Cristo. Não prevalecem, só prevalecem se Jesus quiser. Quando a alma dele realmente perder o prazer no líder que está na igreja. Porque o líder que está na igreja, se não tomou autoridade, então o demônio é que vai subir e vai pregar. Então ele dá ao líder um tempo para o líder se redimir, para consertar, arrepender-se e voltar ao primeiro amor e voltar a fazer tudo como lhe foi ensinado do princípio. E dá um tempo, e tudo tem um tempo. E se esse líder, Deus vai enviando profetas para ir alertar, para ir exortando, e vai usando até do povo, vai usando até da família dele, vai usando inclusive dos filhos dele, para ir falando. Eu falo isso por mim, meu filho é um profeta, Deus fala muito pela boca deste menino, não é? E foi através dele que Deus voltou a pôr-me, porque eu tinha desistido de sair, eu não queria mais servir a Deus, eu achei que já tinha servido o suficiente, que eu estava tão partida, que é momento de eu tomar conta de mim e dos meus filhos. E Deus usou-se dele para dizer que eu estou muito enganada, que eu devo pegar no arado e continuar a caminhar.
né? E todo aquele que deixa o orado, Deus diz, esse não é digno de mim. E eu estava pronto a deixar o orado. E Deus usou-se dele. Deus usa-se de todos para poder nos falar, para nos trazer ao arrependimento. Então Jesus Cristo se manifestou para trazer o arrependimento. Ele, quando começou a missão dele, o que ele disse? Arrependei-vos, eis que é chegado o reino dos céus. Foi logo o que ele disse. E João Batista, que é o primo dele, que nasceu 6 meses antes dele, e veio adiante dele mesmo para abrir o caminho. Quando ele começou a missão, o que ele disse? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. É para ver, amados, o quanto nós necessitamos do perdão dos nossos pecados. Porque ele veio exatamente para isso. O propósito dele, ele veio como Messias, ele veio numa missão. O propósito dele é isso. E as igrejas têm que anunciar isso. E o povo tem que entender isso. O povo se fica aborrecido quando a igreja corrige. O povo, então, ele está nas trevas, ele está cego, e só Deus, só a oração, ele vai convencer, só o Espírito Santo pode convencer do erro, do engano e da cegueira espiritual. Porque quando nós, bem-aventurado é aquele que ouve a exortação, ouve a correção e acata, porque ele vai se identificar com ela, mas ele não vai se rebelar, ele não vai refilar, ele vai examinar, ele vai fazer um autoexame, ele diz, não, isso é mesmo para mim, doeu. Ai, doeu. Isso, a correção dói, não dói? Quando somos adultos, mas ele vai reconhecer Deus no caminho dele, porque ele vai dizer, não, aquela pessoa não me conhecia, aquela pessoa não me conhece. O pastor, ele está a pregar a palavra, ela é viva e eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. A palavra é espada, ela é escudo, ela quando está em serviço como espada, nós quando estamos em pecado, nós quando estamos muito mal, ela vai nos cortar, vai dilacerar o coração, vai dilacerar, vai cortar toda a altivez que se levanta contra a vontade de Deus, o plano de Deus para salvar a nossa alma. Então nós temos que ser humildes para aceitar a palavra. Quando Deus diz arrependei-vos, nós temos que nos arrepender, amados. Jesus disse que se ele vier agora, muita igreja não vai subir. Bispos, pastores, apóstolos, amados, apóstolos, não vão subir. Experiências que eu tenho tido com Deus aqui neste aprisco, amados, não é fácil. Muitos bispos, pastores, apóstolos, só pelo fato de estarem colocados nessa posição, negligenciam isto, arrependimento. Porque têm favores de Deus. Atenção, nós estamos na era da graça, tudo tem um tempo. Quando chegar no final, na altura de juízo final, Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas, pelos seus frutos conhecereis. Nós vamos ser julgados pela nossa fé e pelas nossas obras. Por isso é que a fé sem obras é morta. Tem que ser as duas coisas. Aquilo que nós fizemos, se perdoamos, se nos santificamos, se servimos a Deus, bem-aventurado é aquele, o varão, quando Deus vier encontrar servindo assim, se nós ajudamos aquele que podíamos ajudar, se nós, tudo, a santificação é um conjunto de atitudes, de sentimentos e de pensamentos que temos que mudar para enquadrar e estar em alinhamento com os princípios da ética do ministério de Jesus Cristo. Ele é santo. Ele diz-nos, sede santos, que eu sou santo. Andai em amor, porque eu sou amor. Andai em amor. Perdoai-vos uns aos outros, assim como eu perdoei-vos, perdoai também. Então, a todo tempo, se todos nós formos humildes, apostarmos na humildade, se todos nós, sem exagero, todos, literalmente, a começar por mim, se todos nós nos diminuirmos, João 3,30, Jesus Cristo se faz grande. Se nós diminuirmos, vamos dar lugar a Ele se faz grande. E o diminuir requer humildade. Sem humildade, Jesus não pode aproveitar-se de nós. Sem humildade, nós não vemos a graça, a glória do Senhor se manifestar na nossa vida. Sem humildade, rios de água viva não correm no nosso ser. Porque Jesus diz, se creres,
verás a glória de Deus. Você, para ser humilde, você precisa de crer. Porque Jesus, um dos maiores, uma das maiores virtudes do nosso mestre é a humildade. E a segunda maior virtude dele é a mansidão. Nos dicionários dizem que humildade é igual a mansidão. Não é não. Não é não. Deus agora me disse que o dom da humildade é maior que o dom do amor. Porque é da humildade que procede o amor. Sem a humildade, nós não amamos. Amamos do nosso jeito. O nosso jeito protege os nossos interesses. Com humildade, diminuímos-nos, Jesus Cristo se faz grande, protegemos os interesses dos outros e depois lembramos de nós. Deu para entender? Por isso é que nós carecemos, amados, de perdão dos pecados. E bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O homem a quem o Senhor não imputa pecado é humilde. Olha que eu acredito que para Deus decidir levar Moisés, eu acredito que Deus pesou muita coisa. Porque quando Arão, lá em Números 12, quando Arão e a Miriam levantaram-se contra a autoridade de Deus investida no Moisés, trazendo uma história de que ele juntou-se com a mulher coxita, trouxe fogo estranho para Arraial, que isso foi mais a inveja, o diabo entrou, eles deram lugar ao diabo com inveja, porque o Moisés tinha o dom maior do que eles, que ele era apóstolo, e a Miriam e o Arão eram profetas, estavam trabalhando debaixo da liderança deles, e não se conformaram com isso, desejaram maior, desejaram o lugar de Moisés. Então é o bichinho da inveja que subiu-lhes. Então, isso deu lugar à arrogância, à soberba. De repente, eles acharam que o mesmo que o Moisés faz, eles também podem fazer. Então, o que aconteceu? Moisés nada fez. Acredito que Moisés apenas orou a Deus. E Deus, então, apareceu e repreendeu Miriam e Moisés. Deus disse que em toda a face da terra, Deus não viu ninguém tão humilde quanto Moisés. Moisés é um homem muito humilde e muito manso. É o servo mais humilde e mais manso que ele tem em toda a face da terra. Isto é poderoso, amados. Em toda a face da terra, o único homem. Em toda a face da terra. É tremendo. É para ver o quão importante e para Deus é e o quão crucial para nós é sermos humildes e sermos mansos. Humildade é aceitar que somos limitados. Humildade é aceitar que somos pecadores e que estamos sujeitos a pecar. Humildade é aceitar que hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar bem e eu preciso de toda a gente. Porque muitos acham, pelo fato de terem dinheiro, não precisam de mais ninguém e só vivem na ribalta. Eu gosto muito quando aqueles que ganham o totoroto, esquecem a família, esquecem todos, vão viver na ribalta, mas acabam todos a cair. Quase todos, sem nada. Como é que fica a cara deles? Eu gosto tanto, entre aspas, não é? Porque é uma lição que Deus dá-nos. Não é? Que nós, de repente, nós podemos estar aqui, mas de repente podemos estar lá. E humildade é aceitar isso, que nós somos nada, que nós precisamos uns dos outros. Porque Deus nos fez para sermos umas bênçãos uns para os outros. Humildade é aceitar que dependemos de Deus, que Ele é o nosso Criador, que devemos lembrar-nos dele, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador enquanto é tempo. Antes que chegam os dias que vai dizer, não tenho neles contentamento. Quando você já é velho, você fez durante a tua juventude, você tinha força, você tinha vigor, você tinha tudo. Podia ter feito tudo de bom, mas acertou em tudo que é errado. Desviou-se realmente de tudo
tudo que é bem e acertou-se em tudo que é errado. Quando chegou a velhice, não tem ninguém que olhe para si, os filhos abandonaram, a esposa abandonou, tudo, ficamos entregues à bicharada e ficamos ali abandonados. Se eu soubesse, quando me falaram de Jesus, ai, se eu soubesse, a minha filha fez isso, eu fiz assim, assim. Ai, agora olha a minha vida. Eclesiastes 12 é isso. Lembra do teu Criador. Ele é o soberano. Ele é o Deus do justo e dos injustos. Ele é o Deus do pobre e do rico. Ele é o Deus do mendigo e aquele que tem uma vivenda de 50.000 quartos. Deus, Ele é Deus. Ele criou tudo e Ele tem tudo predestinado. Se você humilhar alguém, mas na tua inocência, você está a fazer algo para ajudar o outro. E como Moisés estava a fazer, e na inocência dele, o outro veio para, inclusive, roubar-lhe a posição que foi Deus que o colocou. Aquilo que Deus dá, ninguém tira. Aquilo que Deus dá, o homem não tira. E o que é que Deus faz? Deus aparece, Ele te justifica e te protege. E é exatamente aquilo que Deus fez. Deus exaltou Moisés perante todo o arraial, dizendo que ele é o homem mais manso e humilde mais manso. Porque ele aceitava a correção, inclusive o povo era tão soberbo que ele não se rebelava contra o povo. Moisés não se rebelava contra o povo era rebelde, o povo era de dura servir, o povo era um povo obstinado, o povo era um povo chato, nunca estava contente com nada. E ainda o pior que o povo fazia, a ingratidão era tanta, que quando aparecia uma tribulação, o povo estava disposto a voltar para o Egito, onde o Senhor fez um milagre tão grande e o tirou de lá. Isto é uma idolatria muito grande. E o povo não reconhecia o poder de Deus investido no Moisés. Não reconhecia a autoridade. Isto é a coisa mais perigosa que um crente, um fiel, faz quando ele entra por uma casa dele. Ele entra e vai logo apontando o dedo a quem está a pregar. Ele vai observar o pastor. Ele nem vê a palavra. Ao invés de concentrar-se na palavra que está a ser pregada, porque ele veio buscar Jesus, não veio buscar o pastor. Ele concentra a ver o vestido, a calça, a gravata, se o pastor é bem falante, se o pastor é isto, e acaba por pecar contra o Senhor. E é isso que o povo fazia. E o povo entristecia o Espírito Santo de Deus. E o Moisés, quando Deus decidiu levá-lo, porque Deus disse para ele falar a rocha, e ele bateu na rocha, acerca das águas do Meribá, eu acredito que Deus levou porque ele já estava cansado, não é? Porque Deus é um Deus longânimo em misericórdia. E o Moisés, por ser tão humilde, tão manso porque ele reconhece o mal dele e ele aceita a correção. Já viu a diferença de ser humilde e manso? Porque você pode aceitar que está errado, mas assim que a pessoa decosta, você vai à frente da pessoa, pois é verdade, isto é hipocrisia. É verdade, E ri com a pessoa que eu vou mudar, ele tem razão. E atrás, e ele, e ela, que é isto, que é aquilo, bababá. Tá vendo? E manso é a pessoa quando está errada e a outra vai exortar, vê-se nela uma atitude que não é de rebelde, mas entre aspas de tristeza. Eu há tempos, Deus falou pela minha boca, que não era eu, foi de repente. É algo que eu já sabia, mas não, cada um tem a sua vida, e então é a pessoa com quem eu lido de perto, lidei muito tempo,
ajudei por aí fora, mas nunca exortei a pessoa acerca desse mal tão grande da vida dela. Por quê? Porque a pessoa está na igreja, a pessoa está todo domingo e sexta-feira na igreja, e a palavra que a pessoa comia era mesmo, bem, e é algo muito íntimo daquela pessoa. Então eu não queria criar escândalo, eu não queria envergonhar a pessoa. Mas olha, quando eu comecei a levantar aqui o espaço, a pessoa veio me visitar, passaram a fazer ginástica, entrou e me visitou, e de repente eu falo, mas foi pelo Espírito, amados. E eu mesma chorei de tristeza, porque disse, você não está a vencer por causa desse Acã que está na tua vida. Você precisa de se arrepender deste. Já há anos que conhecemos, anos, e eu nunca disse nada. Mas naquele dia foi pá! E a pessoa só ficou para mim assim a olhar. De repente chora. Lágrimas. Lágrimas. Amados, é tremendo esse testemunho. A pessoa hoje assentou-se só com uma pessoa e já está há mais de um ano com essa pessoa. Antes nem chegava a 2, 3 meses. Agora já está há mais de um ano, está bem, está feliz. Já viu o que é o ser manso que é? Se fosse uma outra pessoa qualquer, embora eu tenha falado pela palavra, pelo amor de Deus, porque Deus compadeceu-se dela, Deus ama a todos, e quando chega o momento, Deus vai se usar de quem Ele quiser para poder exortar a pessoa, para poder falar pela boca da pessoa. A atitude com que você recebe esta correção de Deus vai determinar a tua bênção, a tua vitória ou a tua derrota. Ela aceitou bem, arrependeu-se, ainda pedimos versículos bíblicos para aquela área. Pedimos versículos bíblicos, isso quer dizer que ela aceitou que ela estava mal. Ela não me disse que aceitou, mas pedimos versículo bíblico para aquela área, chorou e agradeceu. E agradeceu, amado. Isso chama-se mansidão. Se fosse uma outra pessoa que tem um espírito arrogante e rebelde, iria dizer, aí você também não é mulher. Isto é rebeldia, é oposto. O soberbo é o oposto de mansidão. Soberbo, altivez, se levanta contra a vontade do Pai. Então bloqueia, põe uma barreira. Deus quer ajudar, mas põe uma barreira. Por isso aqui, Deus ama o homem humilde, porque o homem humilde, genuinamente humilde, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai fazer um autoexame daquilo que a pessoa falou, se realmente é ou não é, e vai falar com Deus, e Deus vai responder. Olha que Deus fala a todos. Não brinque que Deus fala a todos, amados. E fala mesmo, e fala bem. Porque o Espírito Santo está em nós e ele vai contender conosco. Agora, a nossa humildade é que vai levar-nos a aceitar. Se nós não formos humildes, nós podemos estar errados, nós não aceitamos. Todo mundo também não tem pecado. Eu sou a única. Refilamos. E isso é uma gangrena. O pecado é uma gangrena. Que o inimigo põe mesmo o espírito de orgulho, de soberba, para impedir que nós recebamos o genuíno arrependimento das nossas más atitudes, das obras infrutuosas do inferno que está a trabalhar em nós. Então é muito importante você ter atenção. Jesus Cristo está às portas, amados. Jesus Cristo está tão às portas que nesta semana a diaconisa Marlene enviou-me uma mensagem. Apóstolo, eu até queria que ela desse o testemunho, mas ela está na igreja infantil. Apóstola, eu tive um sonho esta manhã em que Deus falou, não só por escrito, não só estava escrito, mas Ele leu, Ele falou por escrito. Vivam, como é que é? Vivam, eu estou a caminho, vivam em Cristo. E ela me perguntou, apóstola, isso é um aviso? Eu disse, este é um aviso.
ao aviso que Deus me deu em 2020, sim, no primeiro Natal que eu passei aqui, isto ainda estava tudo um pandemônio e em obras, e então decidi fazer o Natal, celebrar o Natal 2 dias antes, nosso, porque eu depois não teria tempo e os meninos precisavam, era mais por causa dos meninos. Então fiz uma pequena comidinha. Enquanto estávamos a jantar, eu pus o filme de crucificação de Jesus. Mas quando chegou aquela parte de crucificação, eu não aguentei ver isso. Meu filho, tira isto, eu não quero ver isto. Então eu comecei, mesmo a comer, eu comecei a adorar a Deus. Saudemos o Rei Jesus, saudemos Emmanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estrela viva, e por toda a eternidade te louvarei, desde agora e para sempre reinará. E então, quando eu estava quase a acabar, eu até parei e estava mesmo no espírito, e pareceu que alguém por detrás da senhora que eu estava a tomar conta, que ela era uma senhora cega, ela estava conosco naquela altura, por detrás dela, passou alguém com a cabeça por detrás dela, e o meu filho estava ao meu lado, por detrás dele, e me disse: eu estou às portas. E eu fiquei a olhar para ela, olhei para o meu filho, olhei para a minha filha ao lado, para saber se eles também ouviram a mesma voz que eu ouvi. E depois disse: vocês ouviram? Não. Eu disse: se calhar coisa da minha cabeça, eu como estou a louvar em espírito em verdade, pareceu-me ouvir alguém a dizer: eu estou às portas. Então, quando vim deitar, pus o despertador para acordar mais cedo para orar. Entretanto, antes do despertador tocar, quem me acorda com uma mensagem no Messenger é um senhor cabo-verdiano que eu estava a acompanhar. Ele estava em Cabo Verde, e ele estava com um problema muito grande de aceitação nas igrejas, porque ele tinha demônios, estava possuído com demônios, e quando ele entrava na igreja, o demônio se manifestava, e as pessoas, em vez de ajudá-lo, mandavam embora. Então eu, compadecido dele, estava acompanhando para ele ficar liberto. E ele dizia que ouvia trombetas a tocar. E ele me perguntava se eu ouvia também. Eu dizia que não, eu nunca ouvi trombeta a tocar. Tá vendo? É os espíritos atormentadores com quem ele tinha. Mas, por outro lado, ele conhecia a palavra e falava muito acerca da palavra e gostava muito da palavra. Eu comecei a acreditar que esse homem precisava muito da ajuda, e ele estava a buscar ajuda, só que ele não tinha ninguém para lhe ajudar. E ele dizia: se estivesse aqui, eu estaria consigo, porque você me ajuda muito. Entretanto, quando vejo a mensagem, eu ouvi o sinal, eu ouvi a mensagem, e ele diz: Jesus está às portas. Eu dei um salto da cama, e eu disse: oh meu Deus, isso não pode ser coincidência. Eu ouço uma voz a dizer-me: eu estou às portas. E agora vem dizer-me: eu estou às portas. E de repente, nas pregações todas, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Eu disse: foi Jesus que me falou? Bem, eu entrei no zelo de Deus, a fazer as coisas de Deus, vocês nem imaginam. Eu ganhei asas. Eu estava um bocadinho molinha, estava cansada, exausta, eu estava um bocadinho assim, mas olha, ganhei asas porque Jesus está às portas. E uma coisa eu sempre disse nesse ministério: todos aqueles que servirem a Deus nesse ministério, se entrarem na visão, abrirem o coração para Deus, entrarem na visão, Deus vai se manifestar e vai falar com Deus. Olha, o testemunho veio ontem. A jovem começou a servir há pouco tempo e veio me dizer ontem: eu tive um sonho. Ela disse que foi tão clarinho que estava escrito: eu estou a caminho, vivam em Cristo. Então isto é para cada um de nós começar realmente a arrepender-nos, voltarmos
Lembrar o que Jesus veio fazer à terra. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Como é que ele começou o ministério dele? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quem veio adiante dele e já veio abrindo o caminho e preparando? O João Batista, o primo dele. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E as igrejas devem concentrar-se nisso, para levar o povo ao arrependimento genuíno. Não é arrependimento de hoje, chora com um olho, amanhã come com o outro. Não, é verdadeiro. É o verdadeiro arrependimento, em que mudamos de sentimento, mudamos de pensamento, mudamos de atitude. Ouvimos que para que isso aconteça, nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós temos que construir a nossa vida na rocha. Segundo Mateus 7, 24, dos 2 alicerces. Mateus capítulo 7, versículo 24. Não é? Ou ser ouvinte e praticante, bem-aventurado é aquele que o faz, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, e ela funciona como espada de dois gumes. Ela lava, ela cura, ela liberta, ela purifica, ela santifica e ela regenera. O que é regenerar? É fazer de novo. Você nasce de novo. Você nasce de novo. Sem arrependimento das obras mortas não há salvação da alma. Sem arrependimento das obras mortas e mudança de atitude, de sentimento e de pensamento, não há um novo nascimento. E se você não nasce de novo, segundo Jesus, lá quando falou com Nicodemos, João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Então é tempo de você genuinamente arrepender-se, porque Jesus está às portas. Não se sabe o dia que ele vai voltar. A qualquer momento ele bate-nos a porta. A qualquer momento, amados. Como um ladrão na noite ele vai voltar, e Apocalipse está lá escrito. E todo aquele que realmente quer ver a Deus, quer cear com Deus, quer tomar posse do lugar que Jesus disse que ele vai, lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou e preparar-vos o caminho. E preparar-vos um lugar. Um caminho ele já fez, o caminho é ele para o Pai. Então temos que entrar por essa porta. É estreita? É. A santificação dói. Mas salva. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então a santificação dói. Porque santificação o que é? Exige negação do pecado. O apóstolo Paulo bem fala lá em Coríntios acerca de abnegação. A sua abnegação, ele negou o mundo e crucificou-se com Cristo. Por isso é que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então todos nós precisamos fazer isso. Não vivemos mais nós, mas Cristo em nós. Temos que pagar o preço da nossa salvação. A salvação tem um preço, amados. A nós custou nada, foi de graça. Jesus Cristo desceu, despiu da sua glória, despiu o seu manto, a sua coroa, saiu do lado do Pai e veio, amados, em carne, em forma do homem. Ele se humilhou, ele diminuiu isso para o Pai. Para o Pai, ele se diminuiu também. E Deus depois o fez grande, quando ele cumpriu tudo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, para que o nome de Jesus todo os joelhos se dobrem dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, quando veio, ele diminuiu. E nós, para irmos ao Pai, temos que ir através dele. Mas indo através dele, temos que diminuir. João 3,30. E ao diminuir, temos que começar por arrependimento das obras mortas. Arrependimento dos nossos pecados. Ao diminuir, temos que aceitar descer ao oleiro, amados. Jeremias 18. Descer ao oleiro. Quem é o oleiro? É Deus. E o oleiro o que é que faz? Ele molda o vaso e faz o vaso do jeito dele. Não pode ser do nosso jeito, amados. Tem que ser do jeito de Deus.
Se for do nosso jeito, ninguém se salva. Por isso é que Jesus disse que ninguém se salva, porque todo mundo na igreja serve a Deus à sua maneira. É muita vaidade, é muito autoexaltação, é muito acho, é muita fornicação, é muita idolatria dentro do coração. Né? Idolatria não quer dizer apenas adorar outros deuses, imagens e por aí fora. Não, idolatria até mesmo com filho, com casa. Os grandes líderes estão preocupados em ganhar riqueza para mostrar que o seu ministério está muito bem e ao invés de se preocuparem com a salvação da nossa alma, e a todo tempo Deus diz, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação, quando as coisas da terra são da terra e perecem, mas a palavra de Deus é que ela é inquebrável, ela é inviolável, ela não muda, ela é imutável e ela não muda e ela não perecerá. Ela é a única que é eterna. Ela é a única que é eterna. Tudo passará, mas a palavra de Deus não. Então, por que nós temos que amar o mundo e sua concupiscência? Nós só nos contaminamos mais. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O mundo é bom? É. Foi Deus que fez para que nós usufruamos de tudo. Mas tudo que está no mundo nos é lícito? Não. Tudo que está no mundo nos edifica? Não. Então, se nós como crentes, se tudo que está no mundo não nos edifica, então nós não nos vamos deixar contaminar com a massa dos fariseus, dos hipócritas, dos prostitutos, dos idólatras, né, dos murmuradores, seguindo o conselho dos ímpios, Salmo 1. Né? Vamos antes ter o prazer na lei do Senhor, porque é a lei do Senhor que nos vai lavando, nos vai purificando, nos vai santificando, moldando ao querer de Deus para Ele. É a palavra, amados. É a palavra, Jesus é a palavra é Jesus. É Ele que nos molda, é Ele que nos cura. Lá em Apocalipse, Deus diz que Ele faz todas as coisas novas. Então nós precisamos nascer de novo. A salvação é na nossa alma, não é no nosso corpo. A todo tempo, para nós irmos à igreja, nós às vezes não vamos, porque passou a hora, escolhemos uma roupa, essa não me serve. Mas eu às vezes não tomo banho e venho pregar, porque eu não posso perder a hora. Senão o barco passa. Eu tomo depois. Está aí a minha vida cristina, eu não tenho vergonha de dizer. Por isso é que os fariseus disseram a Jesus que por que os seus servos não lavam as mãos. E Jesus disse, lá em João 13, quando lavou os pés, e que o Pedro refilou, disse, ai, mestre, tu não me lava os pés. Jesus disse, se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ai, Senhor, lava-me a cabeça, lava-me a mão, lava-me tudo. Porque ele não queria perder o barco. E Jesus disse que vós não precisais de lavar senão os pés, porque tudo o resto estava limpo. Por quê? Porque eles estavam com Jesus. A única pessoa que não estava limpo era o Judas. Já se tinha contaminado, já estava a trair, e era ele que era o joio, estava no meio da seara, que iria trair, que ia fazer também, implorou Jesus para o propósito certo. Não é? Então nós, quando estamos com Jesus, nós não precisamos de tomar banho, precisamos, mas quando não dá, e o barco está ali, corre, vai, porque você sabe se vai voltar a passar o barco. Jesus, quando está passando, tem que aproveitar. Então, esta é a hora de aproveitar o barco. Se não dá para tomar banho, não tome banho. Vai tomar no céu. Também no céu não precisa, pois não? Lá no céu não há choro, não há doença, não há tristeza, não há mágoa, não há discussões, não há injustiça. Lá no céu não há nada. Então aqui aproveita, amado. Aproveita. Em vez de tomar banho, amado, eu tenho saudade do meu banho de 2 horas. Eu tenho saudade do meu banho de banheira. Já há anos não tomo banho de banheira, amado. Eu gosto daquele banho de cheirinho, com solzinho ali, relaxante, também me deu varizes. O crime não compensou muito, mas era gostoso. Depois de você trabalhar, Portugal escraviza. Você sabe, 8, 9, 10 horas de trabalho, enche a banheira, estica ali. Eu até dormia, mano.
Eu dormia na banheira, a água ficava gelada. Hoje eu não tenho isto mais. Por quê? Porque eu entrei num negócio diferente. Eu entrei no barco. Eu quero permanecer no barco. Você entra no barco, lava a tua alma. Deixa que Jesus te faça de novo. Faça a tua alma de novo. Nasça de novo em Cristo Jesus. Viva, mas viva em Cristo. Viva, mas viva em Cristo. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos genuinamente. Não é arrepender, chorar hoje e amanhã está a fazer o mesmo. Não. Deixa, nega o pecado, aborrece o pecado, aborreça o mal. Deixa que o mal você se sinta abominado, né? Porque é a salvação da tua alma. Não espere neste dia que quando Jesus aparecer nos ares, os anjos estiverem a recolher toda a igreja que pagou o preço da sua salvação, negou o pecado, negou o mundo, negou tudo aquilo que aborrecia a Deus. E você vai ver está a subir, e de repente você, mas por que todos foram? O que é que se passa? E depois aquele também não subiu, mas o que é que se passa? Mas o que é que se passa? Amados, abre o olho, é o anticristo. O que é que se passa? É o anticristo que tomou posto e escancarou, e está próximo a vir ter contigo para colocar uma pistola ou você aceita ir com ele, ou você morre para ir com Jesus. É preciso esperar aquela hora? Não espere que chegue aquela hora. Deus dá livramento a todos que o aceitarem hoje e se consagrarem, separarem para Ele, quiserem fazer parte da sua geração eleita, do seu povo escolhido, do sacerdócio real, para continuar a sua legacia, continuar anunciando o Evangelho, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aceita hoje, é um processo, e é um processo longo. Santificação temos instantânea quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, arrependemos das nossas obras mortas. O pecado que mais nos fazia separar de Deus é normalmente aquele pecado que tiramos mais rapidamente, e esse chama-se santificação instantânea. Mas há outros. O demônio durante anos foi semeando joio em nós ganhamos más atitudes, nós pensamos mal uns dos outros, nós não somos tolerantes, nós não perdoamos uns aos outros nossas falhas, nós não sequer lembramos que temos alguém que é poderoso, que vem depois nos condenar. Então, é preciso tempo, nós precisamos de tempo para irmos ajustando, primeiramente para termos conhecimento da palavra e depois para termos a sabedoria para Deus nos dar a revelação, com sabedoria, irmos operando na sua excelente grandeza do poder do amor de Deus que clama Abba Pai, do Espírito que clama Abba Pai, e começar a usar estas armas, porque a arma que o crente usa é a arma do amor, para tudo, amados, para tudo. Para tudo. A arma do amor é a arma do crente. O crente não usa a arma do ódio, não usa a arma da mágoa, não usa a arma de angústia, do recontamento, de retaliação, de vingança. Estas são as armas das obras infrutuosas das trevas, são armas do diabo. O inferno é que usa essas armas. Nós usamos a arma do perdão, a arma de tolerância, a arma de suportarmos uns aos outros. Lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo desenvolve lá e muito bem, que nós temos que despir da velha criatura, do velho homem, e revestir-nos de novo homem, que se renova para conhecimento, revestido de humildade, de mansidão, de amor, suportando-nos aos outros, perdoando-nos uns aos outros, falando entre nós em salmos, em hinos, para nos edificarmos uns aos outros. Então esta é que é a nossa arma. Nós não podemos andar suspeitando mal uns dos outros, mesmo sabendo que o outro está mal. Você não precisa de pagar o mal com o mal, mas todo tempo temos que pagar o mal com o bem. Olha o que o profeta Eliseu fez. O exército de Síria denunciou,
exército, os soldados denunciaram ele porque ele estava a ajudar ao rei de Israel contra o exército que estava a perseguir e queria dizimar o povo israelita. Então, Deus, assim que revelava a emboscada que o rei da Síria montava, o Eliseu fazia saber ao rei de Israel e eles escapavam. Então o rei da Síria estava furioso e disse: mas quem é que anda aqui a fazer isso? É o Eliseu. Então o rei montou uma emboscada tão grande ao Eliseu que ele, quando acordou de manhã, o moço saiu, o moço dele, que é o ajudante, saiu para comprar algo para eles comerem. Ele, quando saiu, ele correu, ele viu que estavam cercados, ele correu ao Eliseu: ai Senhor, ai que perecemos, que estamos cercados, não temos saída. Então o Eliseu disse-lhe: ai Senhor, abre os olhos da mente dele para que ele veja. Então Deus ouviu a oração do Eliseu e abriu os olhos da mente do moço, ou seja, deu ao moço o privilégio de ter uma visão. E quando o moço abriu os olhos da mente para ele ver em visão, ele viu que os cavalos e cavaleiros de Deus estavam cercados. Cercou todo o exército. O exército estava no meio e os cavalos e cavaleiros de Deus cercaram o exército. E então ele disse: vês, maiores são os que estão conosco, do que todos os que estão com eles. Então, nós temos que entender primeiro esta parte, que o nosso Deus, Ele é todo soberano, Ele é poderoso, é Ele quem nos justifica, é Ele, a vingança pertence a Ele. Isso faz parte de santificação. Esta é a área em que muitos de nós entramos, é a porta larga, a área de perdão. Muitos não se dignam a libertar o perdão sem saber que o perdão é a área crucial e é o passaporte para nós tomarmos posse do reino dos céus. E o que é que Eliseu fez? Eles não vieram para matá-lo. Então, quando o rei da Síria viu, o Eliseu orou e disse: Senhor, cega-os para que eles não nos vejam. E Deus cegou todos os do exército. Amados, essa é uma oração que você pode fazer para você. Eu faço muito. Cega-os, Senhor. Cega-os. Cega-os para que eles não me vejam. Não é? E eu fiz muito isso em Londres, amados. Que aquilo eu estava com corda no pescoço, mas corda invisível. Né? Eu e os meus filhos corríamos perigo de morte. Mas isto não é brincadeira. E a minha oração era: Senhor, cegam demônios mesmo. E chamavam à noite: Ana. Como eu estava às vezes a orar, cai por terra. Quem vai chamar essa hora se não for demônio? Deus não me chama assim, não é? E estavam à procura de mim. Muitos não sabiam, porque eu saí de um lugar para outro, não é? Para ter proteção mesmo para os meus filhos. Então, até descobriram onde que eu estou, o diabo andava à procura de mim. Eles, como eram bruxos, porque eram bruxos que estavam atrás de mim, bruxos de alta casta que estavam atrás de mim. Então, era tudo por espírito, e eu só libertava o perdão. E o que é que o Eliseu fez? Quando o rei viu que eles estavam cegos, perguntou ao Eliseu: Senhor, o que lhes fazemos? Matamos-los? Eliseu disse: não, faça comida e dê todos de comer. Você seria capaz de fazer isso? Alguém que realmente te enxovalha, que te fez tão mal, nem como a Penina. O mal que a Penina fez a Ana afetou a Ana muito, porque a Ana queria ter filhos e não tinha, era o sentimento dela, ela sentiu-se humilhada. Cada um tem aquilo que pode levar, mas aquilo que realmente muito magoa é que quando as pessoas tiram-nos aquilo que bem mais precioso que nós temos. Se alguém fizer isso, você está em condições de perdoar?
Você está em posição de perdoar porque você agora tem Jesus. Mas será que você está em condições? Você, para estar em condições de libertar um perdão tão grande para o outro, desta forma, você tem que nascer de novo. Porque senão, você não vai estar em condições de perdoar a ninguém. E você vai viver de mágoa, de angústia, de rancor, de ódio, de sede de vingança. E quando o mal acontece àquela pessoa, você diz, bem feito. Também me fez a mim, olha, toma. Pensa que Deus dorme. A todo tempo você pensando que é Deus que está a lidar com essa pessoa. Mas não. A pessoa já estava nas trevas mesmo. É o diabo a lidar com ela mesmo. Se ela não foi à igreja, não se converteu, é ela com o diabo mesmo. Porque o diabo dá, o diabo tira. E a todo tempo você está a condenar, você também está nas trevas. Então é tempo de nós mudarmos de atitude. Temos que fazer como Eliseu. Não é? É por isso que Jesus disse, fazei bem ao que vos maltrata. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei aquele que vos maldizem. Mateus capítulo 5, de 43 a 45. Só assim, agindo assim, estamos a usar a arma do amor. E agindo assim, nós somos parecidos com filhos de Deus. E agindo assim, prova que nascemos de novo. Agindo assim, provamos a Jesus que vencemos a injustiça. Você faz um autoexame agora. Se você não é uma pessoa que facilmente ferve em pouca água, tudo te aborrece e tudo você tem que reclamar, não é capaz de engolir nem um bocadinho de sapo. Então você precisa muito de Deus, você está em trevas. Não é? E atenção, engolir o sapo é entre aspas, não é para depois apanhar uma oportunidade para vingar. Isto não vem que não tem. Você seria capaz de fazer aquilo que o Eliseu fez? De um exército que estava à procura para matá-lo, acabar com a raça dele, com a vida dele, com a existência dele. Ele ainda fazer comida e pôr à frente. Alimentou todos e disse, vão para o vosso Senhor. Você estaria capaz de fazer isso? É tempo de mudança, amados. É tempo de arrependimento. É tempo de nós realmente vestirmos. Vamos lá ao Efésios 6:10. Efésios 6:10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Depois de nós usarmos todas as armas, nós temos que manter a fé, obedecer a palavra, no temor do Senhor, e o inimigo não terá brecha para entrar. Isso é Tiago 4:7. Nós estamos a sujeitar-nos a Deus e estamos a resistir ao diabo. Resistir ao diabo é quando vem retaliação. Você está no jugo de Deus, você está a fazer tudo que agrada a Deus, mesmo você não estando a ver resultado. Porque às vezes estamos a fazer a palavra, amados, e a gente não vê resultado. E a gente às vezes vai querer desanimar, vamos querer desistir da caminhada. Mas Deus diz, fica firme. Fica firme, porque quando você ora, quando você faz a vontade de Deus, quando você está a fazer a palavra, você está a acumular tesouros no céu. E olha que Deus não se deixa escarnecer. A palavra dele não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz e prospera para tudo quanto é enviado. Só que tudo acontece no tempo de Deus. E no tempo de espera temos que ficar firme. Temos que desenvolver o músculo da paciência. Porque o diabo vai querer falar a mente, vai querer fazer-nos sentir humilhados, e ele traz esses sentimentos, esses pensamentos, para nós
tentarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos e perdermos a bênção. Então, por isso é que temos que ser sábios no Senhor. E para sermos sábios no Senhor, temos que ter conhecimento da palavra. Para sermos sábios no Senhor, temos que estar congregados e seguir uma visão que realmente nos liberta, nos ajuda a santificar, não é? Nós não andarmos de vento de doutrina. Ouvimos a pregação hoje aqui, ouvimos com aquela, ouvimos com aquela, ouvimos com aquela. Não, é tempo de estabilidade. Porque se você anda de vento de doutrina, não é que seja mal, amados, mas você tem que lembrar que você tem um dom, você tem um ministério que Deus te deu. Mas não é andando de vento de doutrina, ouvindo a pregação aqui, ouvindo deste, ouvindo daquele, eu estou bem. Procure uma igreja em que você se identifica com a visão. Siga a visão de Deus. Se você vê que é divina, ela te serve, você ouve a palavra, você é liberto, você está a crescer espiritualmente, você está a vencer os pecados. Não é vencer, ter finanças, mas vencer o pecado, amado. Vencer o pecado. Arrependimento das obras mortas. É disso que nós estamos a falar hoje. Se você está a vencer o pecado, você está a mudar de atitude, você está a mudar de sentimento. Você antes refilava em pouca água, agora você não refila mais. Você antes insultava e rebelava, agora você engole e vai falar com Deus. Você antes andava na hora dos escarnecedores, tocava pro fone para perguntar a opinião a todo mundo e contava tudo da tua vida. Hoje se correu mal, hoje correu mal, amanhã se correu bem, hoje você não está a dar segundo o conselho do ímpio, mas você está a buscar, você está aí a queimar pestana, você está ali a fazer o teu joelho arder, você está a falar até que a saliva canse seca na tua boca, você está a levar toda a tua causa diante de Deus para que o Senhor seja Ele a te justificar, seja Ele a te libertar, porque Ele diz que não vos vinguei a vós mesmo, minha vingança eu vos vingarei. Então, amado, fica firme. Fica firme, porque Deus sabe de ti. Ele é o único. E Ele sabe de ti e de todos. Deixa o mundo falar. O mundo vai ver que você está caído, você está abatido. Coisas que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subirão ao nosso coração. São as que Ele preparou para aqueles que o amam, reservadas pelo seu Espírito. O Senhor te trouxe até aqui, na terra prometida Ele te fará entrar. Amado, nós temos que entender uma coisa: sede de justiça no Senhor. Não deseje ver o outro caído, para você sentir que Deus te fez justiça. Se isso acontecer, faça como Eliseu, tenha misericórdia, porque você não sabe o teu amanhã. Nós não sabemos o nosso amanhã. Então, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomado sobretudo o que é o escudo da fé. Para você renunciar ao mundo, para você renunciar ao pecado, você precisa de fé. Fé. Jesus disse aos seus discípulos que estiveram com Ele, que viram milagres, prodígios e maravilhas, no momento de tribulação, e Ele a todo tempo Ele disse que eu vou e virei para vós. Eu vou e virei para vós. E quando estava aproximando a hora que Ele ia, Ele disse: olha que se aproxima a minha hora. Mas os discípulos, no momento de tribulação, não se lembraram desta. E quando a Maria Madalena e outros disseram, ao terceiro dia, que viram Jesus, que Jesus disse que vai vos encontrar na Galileia, outro disse: não, se eu não vir o meu mestre, se não vir a mão pregada, isso eu não vou acreditar que é ele. Jesus ficou indignado quando apareceu aos seus. E Tomé disse: mestre, mestre. E ele disse: Tomé,
porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então não espere você ver Jesus para depois crer. Porque Ele quando vier, já é tarde. Jesus quando vier, é só a misericórdia dele, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter. Então não vá você não se enquadrar naquele grupo que Ele decidiu ter misericórdia e ficar para o inferno. Então trabalha na salvação da tua alma hoje, começa hoje. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando a todo tempo, em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que ver a oração, você tem que, para você limpar os teus pecados, você tem que levar uma vida de meditação na palavra, para ter conhecimento e ganhar sabedoria e com outros complementos, vir à casa de Deus, uma forma e desenvolver estratégias que te ajudam a negar o mundo, que te ajudam a sair do mundo. Amados, o único método, a única estratégia que eu conheço, que me ajudou a deixar o pecado, que me ajudou a deixar o mundo, é servir a Deus. Amados, eu era fanática com limpeza de casa. Fanática. Eu à meia-noite estou a limpar o limpo. Eu gosto de branco. Eu gosto muito de branco, de cor branca. Cozinhas brancas, chão branco, tudo branco. Eu se vir um bocadinho de nódoa, por mais cansada que eu esteja, eu tenho que vir limpar para ver aquilo a brilhar. O servir a Deus me tirou a mania toda. Toda gente que serve a Deus larga o mundo, porque aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desse mundo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nós não deixamos nos dominar por nenhuma delas. Amém? Vamos nos pôr em bem, vamos nos arrepender hoje diante de Deus. Não importa se você já recebeu Jesus. Não importa se você sente que já nasceu de novo. Todos os dias é dia de pedido de perdão. Toda hora, amados. Porque nós pecamos no pensamento, nós pecamos no sentimento, nós tropeçamos a toda hora. Não importa quem você seja, não importa se você seja presidente da República, não importa se você seja médico, não importa se você seja jornalista, não importa se você seja advogado, enfermeiro, não importa quem você seja, o título não te compra a salvação. Não importa se você seja rico, ser rico não compra a tua salvação. O dinheiro, se há coisa que o dinheiro não compra, se há coisa que a posição na sociedade não compra, se há coisa que nem família, nem o mundo te pode dar, é a salvação. Porque a salvação, a única pessoa que pode dar é Jesus Cristo. E é o único nome que debaixo do céu nós podemos entrar para chegar a Deus, o Pai. Então vamos baixar nossas cabeças em reverência a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Pai Santo, segundo a Tua palavra hoje, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela revelação do quão poderoso e quão crucial é para nós o perdão dos nossos pecados. Senhor, Tu dizes na Tua palavra, se Tu não perdoar, se nós não perdoarmos aos outros, ao nosso próximo, os seus pecados, as faltas que se cometem contra nós, Tu também não nos perdoa a nós. E nós ficamos bloqueados aqui, ficamos encalhados. Senhor, nós não queremos ficar encalhados. Nós queremos que Tu nos libertes. Porque a Tua palavra diz que conhecerás a verdade. E a verdade nos libertará. Senhor, vem hoje libertar, abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver com clareza e fazer um autoexame que nós temos pecados. Mostra-nos, Senhor, onde nós estamos a pecar, para que nós possamos, com a ajuda do poder do Espírito Santo que está aqui e em nós, na Sua palavra, confirme e nos ajude nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, você diz, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. A Tua palavra diz, Senhor, que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele amou o mundo
de tal maneira que ele deu-se a si mesmo, entregou-se na mão do Pai para vir ao mundo e pagar o preço do meu pecado. Eu estou muito grata, Senhor, pelo sacrifício da rude cruz. Vem me ajudar, Senhor, a sacrificar e pagar o preço da minha salvação, que foi grátis, de graça eu recebi, mas eu tenho um preço a pagar. Eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que crer. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que Tu desceste ao inferno, julgaste Satanás, condenaste Satanás e nos deste a chave da vida. Rasgaste o véu do pecado que me separava do Pai e hoje não separa mais. E eu hoje estou determinado a largar o pecado, porque Tu me disseste hoje que Tu estás às portas, Tu estás a caminho, que eu viva, que Tu me exortas a viver em Ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, vem me ajudar, Senhor. Eu confesso-Te hoje como Salvador da minha alma, como Senhor da minha vida. Vem ser o pastor da minha alma. Vem perdoar os meus pecados. Vem libertar-me da maldição da lei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão do meu pecado. Ajuda-me também agora a me posicionar para libertar o perdão para todas as pessoas que me têm magoado, que me têm maltratado, que têm falado mal de mim e que desejam a minha queda, desejam a minha derrota e a minha morte. Eu liberto o meu perdão agora mesmo, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o meu advogado, Deus o Pai Todo-Poderoso, o juiz do juiz. Seja feita somente a Tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço pelo perdão do meu pecado, porque Tu dizes na Tua palavra, se eu vou somente orar, crer no meu coração, que me será feito, isso eu receberei. Então eu recebo agora o perdão do meu pecado, para a honra e glória do Deus o Pai, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo inimigo de Deus, todo ladrão da glória de Deus, todo ladrão do amor de Deus no meu coração. Eu desfaço agora, eu aniquilo agora todo o poder das trevas, todo o poder do pecado. Por Jesus Cristo hoje, Ele me fez mais do que vencedor sobre o pecado, sobre as trevas, sobre maldição, sobre roda dos escarnecedores, sobre o conselho do ímpio. Eu não me vou deter nos caminhos do pecador. Eu hoje determino a ter o prazer na lei do Senhor. E eu vou preferir meditar na sua lei dia e noite, para eu poder fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, para que o Senhor possa fazer prudente e os meus caminhos e eu prosperar em todos os meus caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas.